campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e à leitura do livro Justiça Divina. Hoje estaremos lendo com vocês o capítulo 61, que tem por título Céu e Inferno. Esse texto foi coletado na reunião pública de 22 de nove de 61 e ele nos traz o seguinte texto. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, supomos-nos à frente de um Pai amoroso, mas justo, dividindo as suas propriedades entre os filhos, aos quais se associa abnegado, para que todos eles prestigiem e cresçam de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor compassivo e reto concede aos filhos em regime de gratuidade todos os recursos da fazenda divina. A vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa dos montes, o refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prestígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de servir. Os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que lhes reclamem esforço algum, e o pai apenas lhes pede para que se aprimorem, pelo dever nobremente cumprido, se consagrem no bem de todos, através do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nesta imagem simples, embora encontramos algumas notícias de magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas, é fácil assim perceber que com tantos favores, concessões, doações, facilidades e vantagens, entremeadas de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Vejam bem. Então, assim, é nesse rol de coisas que Emmanuel nos relaciona, quanto bem nós usufruímos sem ter, no mínimo, a ideia de gratidão, não é mesmo? Quanta coisa nós recebemos do Criador e em quantos momentos da nossa caminhada aqui nesta vida a gente teve por um momento o sentimento de gratidão. E muitas vezes, quando estávamos nas dificuldades maiores, naqueles momentos mais difíceis, a nossa fé e a nossa gratidão titubeou, pelo fato de, em alguns momentos, a gente até pensar, até perceber que dentro da nossa compreensão mínima, Deus estava contra nós, que nós não merecíamos aqueles momentos difíceis pelos quais estávamos passando. E em nenhum momento a nossa mente, os nossos lábios pronunciaram aquela palavra: o que queres de mim? O que queres que eu faça, Senhor? E notem que nós ganhamos muito. A bondade de Deus é imensa, que a gente não tem nem ideia. Mas é importante que em alguns momentos, e para isso existem momentos como esses, a gente é chamado à razão, é chamado à missão, a se recolher dentro de si, a pensar um pouquinho, fazer uso da razão que Deus nos deu, da consciência que Deus nos deu, e assumirmos a responsabilidade sobre nós.
parar de culpar o outro, parar de transferir a culpa para alguém. Como diz alguém que eu conheço, assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não funciona assim, é uma ilusão. Há necessidade que cada um de nós assuma as suas dores, os seus compromissos e os seus aprendizados, e não transforme a nossa caminhada no inferno, numa fonte de revolta, numa fonte de murmuração, de reclamação. E a gente pare, respire fundo e perceba, na hora da dificuldade, o que eu tenho que aprender, o que Deus quer de mim e o que eu preciso aprender com essa situação. E é importante que a gente faça aquela mensagem do discípulo: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu entenda com essa situação? E quando a gente se questionar dessa maneira, nós vamos perceber que muitas das nossas dificuldades se repetem e são as mesmas. O que acontece? Elas trocam de roupagem ao longo do tempo. E nós vamos percebendo que em algumas dificuldades a gente tem lá no fundo aquela sensação de que já passou por isso e que resolveu de alguma forma. E a gente, ao longo do tempo, ao longo dessa dificuldade, a gente vai meditando, vai se acalmando e surge aquele estalo na nossa mente e nós percebemos que realmente era isso. E o que a gente faz? A gente volta, repete aquela solução e nem aprimora a solução, repete e se livra do problema. Mas o importante não é a lição, o importante não é a dificuldade, o importante é que a gente entre na letra da dificuldade, na alma da coisa e veja qual é a lição que está ali. É isso que a gente não aprendeu, é isso que a gente tem que entender. Saber é uma coisa, entender é outra diferente. E nós sabemos que as provas são muitas, mas entender qual é a lição contida em cada uma delas, isso é mais difícil. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site